A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 13. Pois é, o trimestre aí já está acabando e essa aqui já é a lição de número 13. E olha o tema dessa lição: o mundo de Deus no mundo dos homens. Amém? Já vamos entrar nessa lição aqui com força total. Aqui já vamos no texto áureo. O texto áureo desta lição diz assim: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo de número 1, verso 23. Este é o texto áureo. E agora a verdade prática diz assim, ó: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo, tá? Essa é a verdade prática, né? A verdade para a gente viver na prática, e a lição de hoje está muito interessante, tá? Essa lição aqui com certeza vai falar muito forte, é o encerramento do trimestre, tá bom? No final do vídeo eu vou deixar umas dicas para você sobre o encerramento desse trimestre, tá? Eu peço desde já, deixa o seu like aí, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, tá bom? E conheça o nosso trabalho, tá? Vai aí na descrição do vídeo, vai estar os links lá para você acompanhar esta lição aqui lá no nosso blog, no Clube da Teologia, tá? E para você também acompanhar os nossos livros publicados, né? O Maior Milagre de Jesus e Livro das Obras com Texto, como você pode ver aqui, né? Esses livros eu publiquei nesses anos, tá? E o Senhor tem nos abençoado. Eu sou o pastor Marcos André, este é o canal Clube da Teologia, o nosso canal de estudos da Palavra de Deus. Meus amados irmãos, então já vamos aqui nesta introdução, tá? Eu já vou ler o primeiro parágrafo da introdução, que diz assim, ó: as Escrituras revelam que haverá um futuro reino literal, porém na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós, né? Conforme o texto de Lucas, tá bom? Então a gente tem que entender já primeiramente, né, que no momento o reino é espiritual, tá bom? E que no futuro haverá o reino literal pelo milênio, após o arrebatamento da igreja, após a vinda em glória do Senhor Jesus. Então se estabelecerá um reino literalmente aqui na terra, tá? Ao qual muitos teólogos afirmam que será a dispensação do milênio. E depois a eternidade, aonde continuará o reino de Deus, tá? Pela eternidade. Mas no momento esse reino é espiritual. Nós somos os representantes desse reino aqui no mundo, tá? Amém? Bom, o segundo parágrafo, ele diz assim, ó: assim o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. Amém? Então a ideia aqui, né, é mostrar como é o objetivo. Qual é o objetivo de Deus? É estar no nosso meio, tá? O grande objetivo é Deus estar no nosso meio. Como que fez isso? Como que foi possível? Ele deu a promessa de que enviaria, né, o Salvador, né, e aí ele habitaria no nosso meio, e então Jesus, quando sobe, ele envia o Consolador que habita no nosso interior, ou seja, Deus está sempre no nosso meio, tá bom? Agora pelo Espírito Santo ativo, né, no meio da igreja. Amém, meus irmãos? Essa aí, né, a nossa introdução. Vamos ao primeiro tópico. Tópico primeiro, o tema desse tópico é o reino de Deus no mundo. Vamos aqui ao primeiro subtópico, cujo tema é a encarnação de Cristo. E aqui no primeiro parágrafo eu já quero ler contigo, diz assim, ó: Mateus assevera que a profecia messiânica se cumpriu no nascimento de Jesus. Esse evento se deu pela concepção de nosso Senhor pelo Espírito Santo no ventre de Maria, da Virgem Maria, em que os evangelhos ratificam que ele é o Filho do Altíssimo, tá? Então a gente vê aqui, né, que a encarnação de Cristo, né, isso aqui é passado várias doutrinas que falam sobre a encarnação de Jesus, e a doutrina da encarnação, né, que mostra que o Senhor Jesus ele seria, né, um homem nascido, que nasceria, né, seria Deus nascendo como homem. Olha que interessante. E aqui a gente vai entender vamos entender o seguinte, né, o inimigo lá no Jardim do Éden, ele combate a criação de Deus. E ao combater a criação de Deus, Deus faz uma promessa ali, Deus já
já lança a profecia de que nasceria um nascido da mulher, né? Isso aí é lá Gênesis 3,15. E o interessante disso é que, parece até irônico, né? O que Deus faz? Como o inimigo ele combate o ser humano, né? A criação de Deus, Deus faz com que nasça um ser humano, né, que é o próprio Deus, né, o Senhor Jesus Cristo, nasça como homem, e ele, perfeitamente homem, venha e vença o inimigo, né? Ele pisa a cabeça da serpente, ele vence Satanás, tá? Isso que é o interessante dessa mensagem, né? Dá uma mensagem forte isso daqui, muito legal. Bom, aqui no segundo parágrafo, diz assim, ó: ou seja, nosso Senhor é o Emanuel, o Deus conosco. Assim, no tempo determinado, Cristo se fez homem, tá? Meus irmãos, aqui cabe a gente lembrar o seguinte: para os judeus, não poderia jamais o ser humano ter contato com Deus. Na tradição judaica, o ser humano ele estava longe de Deus, afastado. Jamais ele poderia ter o contato com o Senhor. De onde eles tiraram isso? Eles tiram isso exatamente das palavras de Moisés. Moisés ele relata lá, né? Relata em Êxodo, né? O próprio Moisés relata que ele quis ver a glória de Deus, mas Deus falou para ele que homem nenhum veria a face dele e poderia viver. Êxodo capítulo 33, verso 20, tá? Mas aí, o que vai acontecer depois? Essa tradição vai ficar no meio do povo. O próprio Isaías, ele quando tem a visão, ele fala que ele ia perecer, né? Porque ele viu a face de Deus, lá em Isaías 6, né? Mas aí depois, quando vem o próprio Isaías, quando ele vai ter a revelação da mensagem messiânica, aí ele já dá esta palavra, né? Olha o que ele fala, ó: porquanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, né? O próprio Isaías aqui, ele já vai dar assim essa palavra de que Deus viria e habitaria no nosso meio, né? Quebrando aquele protocolo antigo, o Senhor habitaria no nosso meio. Isso aí foi difícil para os rabinos, foi difícil para os teólogos da época do Senhor Jesus conceber essa ideia, né, de que o Senhor estaria no nosso meio pela presença física de um homem, né? Eles entendiam de outra forma. Bom, vamos então aqui no segundo subtópico. O tema desse segundo subtópico é a mensagem do reino, tá? Vamos ver que mensagem esse reino traz, né, que é o reino do Senhor. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: após a tentação no deserto, nosso Senhor deu início ao seu ministério. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? Então a gente vai ver que a mensagem do reino é uma mensagem de arrependimento, né? Porque o evangelho ele nos foi dado para trazer o ser humano para Deus, trazer ele para o Senhor. Por isso, né, essa mensagem de boa nova, por isso ela requer arrependimento. E nós, para pregarmos essa mensagem, temos que refletir atitudes. Que atitudes são essas? Atitudes que confirmam o nosso arrependimento, porque senão teria como a gente pregar esta mensagem. Amém, meus irmãos? Então essa é a mensagem do reino de Deus, né? Eu vou ler aqui o segundo parágrafo, tem algo interessante também para a gente meditar. Ele diz assim, ó: compreende uma nova atitude espiritual e moral, bem como uma nova conduta. Somente o arrependimento e a fé na obra expiatória redentora de Cristo podem restaurar o pecador diante de Deus. Ou seja, para alguém fazer parte do reino de Deus, tem que ter uma mudança de mente, tem que ter uma mudança no interior, e essa mudança tem que refletir no exterior, né, em novas atitudes. E quem é que vai dizer isso para as pessoas? Somos nós, né? Nós somos aqueles que vamos espalhar essa boa nova, tá? E as condições para entrar nesse reino, nós é que temos que passar essa mensagem, a mensagem de arrependimento, de mudança de vida. E para isso, para passar essa mensagem, como eu disse, nós precisamos refletir essas atitudes. Nós temos que ser o exemplo para que as pessoas possam nos olhar e ver que é possível, né? Pela nosso exemplo, é possível a pessoa viver nesse mundo e ser parte do reino de Deus, tá? Nós somos aqueles que vamos pregar com as palavras e também com as nossas atitudes. Amém?
professor de escola dominical, passa isso para os seus alunos, que é muito importante. Vamos para o segundo subtópico, para o terceiro subtópico, que vai nos passar, e aqui tem algo interessante para nós, sobre o Sermão do Monte. Vamos falar sobre valores do reino agora. Terceiro subtópico, o tema é os valores do reino. Bom, aqui no primeiro parágrafo diz assim, ó: no Sermão do Monte, Cristo revela a ética e a moral do reino, onde destacam-se o necessário controle da ira, a fuga da imoralidade sexual. Então aqui o comentarista vai passar vários aspectos que o Sermão do Monte traz sobre comportamento, tá? E a ideia principal do Sermão do Monte é cortar o mal pela raiz. Essa é a mensagem principal do Sermão do Monte. É você cortar o mal no seu interior, né? Quando fala assim, cortar pela raiz, é no seu início, quando está dentro do coração humano, para que não se reflita em atitudes. Um exemplo disso é aquela passagem lá de Mateus 5, 21, verso 22, que diz assim, ó: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu do juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ou seja, Jesus está mostrando que basta você se irar com seu irmão sem qualquer motivo, você já está pecando, e aí você já está em condenação. Ou seja, a ideia do Sermão do Monte é cortar o mal na sua origem, tá? Que interessante isso daqui, é importante a gente salientar que esses são os valores do reino de Deus. O Sermão do Monte é o sermão que transmite os valores do reino. Tópico 2, o tema desse tópico é as bênçãos de uma vida no reino. Vamos ver o primeiro subtópico, o tema é remissão dos pecados. Então aqui vai falar as bênçãos de uma vida no reino, a primeira delas aqui, ó, remissão dos pecados. Vamos ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó: aos Gálatas, Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. O apóstolo afirma que éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, né? Então, Paulo aqui ele faz uma crítica ao legalismo que existia na época, né? Colocado não só pelo judaísmo, mas outras religiões também impunham um legalismo muito grande, e o apóstolo Paulo ele faz esse combate contra aquele legalismo ao qual ele chama aqui de rudimentos do mundo, né? Que são as tradições legalistas e culturais da sua época, e ele fala que Jesus, o reino de Deus, ele veio para nos libertar, né? Quebrar essa superstição e nos libertar. Foi o que fez com os Gálatas e que faz conosco até hoje, né? Aqui, muito interessante, ele expressa ao verso, o versículo 3 do capítulo 4 de Gálatas diz assim, ó: assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, tá bom? Esses são os rudimentos, e até hoje o Evangelho está nos libertando dos rudimentos das tradições legalistas desse mundo, né? Vamos aqui, tem algo interessante, muito legal aqui, no terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo diz assim, ó: assim como pecadores, outrora escravos e agora perdoados, fomos elevados à condição de filhos por adoção e herdeiros de Cristo. Que legal! Aqui é o seguinte, meus irmãos. Quando a gente vem para o Evangelho, não somos recebidos como servos, embora nós nos fazemos servos de Deus pelo amor, né? Pela obra que Deus fez em nós, pelo amor a Cristo, nos fazemos servos de Deus, mas o Senhor nos recebe como filhos, né? É assim que o Senhor nos recebe. Olha que interessante. Tem uma passagem que é de Lucas 15, onde fala de um jovem que ele sai, né? Ele pede a herança do seu pai, e ele vai para uma terra distante, ele gasta tudo, tá? E depois ele retorna, ele se arrepende, né? Depois que ele já está pobre, ele vai se arrepende, e aí ele retorna. Nisso que ele retorna, qual é o desejo dele? Olha o que diz o capítulo 15, os versos 18 e 19. Diz assim, ó: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros, né? Jornaleiros aqui eram os diaristas, né? Os servos daquele senhor. E aí ele desejou retornar como um servo. Mas quando você pega o texto de Lucas e vai ler todo, aí você vê
que o Pai não recebeu ele como servo, o Pai recebeu ele como filho, e assim somos nós. Esse é um dos benefícios aqui do reino de Deus. Você não é recebido como servo somente para trabalhar na obra, mas você é recebido como filho, tá? E para fazer jus aí a uma herança do reino de Deus. Vamos ver isso aí agora, né? O segundo subtópico desse tópico diz assim, ó, o tema: adotados e herdeiros de Cristo. Vamos falar agora dessa herança. Vou ler o primeiro parágrafo. No outro tempo éramos estranhos e inimigos, mas agora somos filhos reconciliados em Cristo. Deus concedeu aos filhos a dádiva de um novo nome, uma nova imagem, a imagem de Cristo. Olha que reviravolta, né, que foi feita na nossa vida. Nós estávamos debaixo da ira, éramos como rebeldes diante de Deus, mas o Senhor nos recebe agora como filhos. E existem casas, né, famílias, que os filhos adotivos eles são tratados exatamente como um filho legítimo. Não tem quase, quem olha de fora não vê diferença nenhuma, tá? E no reino de Deus é a mesma coisa, tá? Se alguma família, de algum dos irmãos que está assistindo esse vídeo, trata os seus filhos adotivos dessa forma, né, como filhos autênticos, você está na visão do reino de Deus. E aqui, né, nós somos dentro da família de Cristo, né, como filhos, somos filhos adotivos, mas como filhos autênticos do Senhor. Bom, aqui no segundo parágrafo tem algo muito legal, fala assim, ó: como resultado de nossa adoção agora como filhos, somos também herdeiros de Deus por Cristo. Nessa herança estão inclusas as promessas a Abraão, né? Aí tem outra aqui, ó, e a vida eterna, amém? Bom, a gente vai ver aqui que isso é a prova de que somos recebidos como filhos. Nós temos herança, vamos receber herança. E uma dessas heranças, né, está incluso nessa herança as promessas feitas a Abraão. Vamos relembrar que promessas são essas, né? Feitas a Abraão, só para relembrar aqui, ó: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, verso 3. Tá bom? Então aqui as promessas feitas a Abraão também ficam para nós, tá? Como servos de Cristo. Amém, meus irmãos? Então aquele que abençoar você também vai ser abençoado. Ou seja, todos que estiverem ao seu redor poderão ser abençoados simplesmente porque você é servo de Cristo. Que legal, né? Vamos para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é os males de uma vida no mundo. O primeiro subtópico é a escravidão do pecado. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, tem duas mensagens muito fortes aqui nesses dois tópicos, né? Bom, primeiro aqui, a escravidão do pecado, né? A Bíblia assevera que aquele que comete pecado é servo do pecado. Isso significa que o ser humano é escravo daquilo que o controla, pois o pecado torna o homem incapaz de aceitar a palavra de Deus. Bom, meus irmãos, então a gente convém entender que essa passagem está falando, né, para os ímpios, né, aqueles que não têm Jesus no coração, que aceitam o pecado e se tornaram escravos do pecado. Porém, né, existe aquele texto que lá de 1 João, capítulo 1, verso 9, que também fala de pecado. Mas ali não é do pecado que escraviza o ser humano. Olha o que está escrito lá em 1 João, capítulo 1, verso 9. Vamos ver que ele está falando aqui agora de pecado involuntário, né? Diz assim, ó: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, né? Ou seja, que pecado que João está falando? O pecado, né, o pecado involuntário, o pecado que acidentalmente cometemos, ou seja, todos nós ainda somos pecadores. Então a gente vai entender aqui que existe o pecado que tira a salvação e o pecado que não tira a salvação. Qual é o pecado que tira a salvação? Aquele mencionado em João capítulo 8, versos 43, que é o pecado que controla a pessoa. Esse pecado tira a salvação da pessoa. E o pecado que não tira é o pecado de 1 João capítulo 1, verso 9, que fala que, né, nós temos que confessar a Deus os nossos pecados, ou seja, diariamente estar confessando, porque não podemos dizer que não temos pecado, né?
que pecado é esse? Pecados involuntários que você comete no seu dia a dia, né? E aí a gente vai ver aqui que tem um pecado que é para a morte e outro que não é para a morte. Um pecado que pode tirar a tua salvação. Então, qual é a nossa vigilância? É para que os pequenos pecados não se tornem em nós um costume e não se torne parte de nós. E que não podemos deixar que eles nos controlem, porque aí vai ser o pecado que gera morte em nós, tá? Isso nós podemos evitar. Agora, os outros pecados involuntários não dá para evitar. Você vai fatalmente cometer esses pecados, por isso cada dia você tem que estar descendo a casa do oleiro, cada dia você tem que estar aos pés do Senhor. Vamos para o próximo tópico. O próximo subtópico ele diz assim, ó, filhos da ira e condenação eterna. Tá? Então aqui está falando, né, de como está o mundo hoje. Vamos ver aqui quem são os filhos da ira. As Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Né? Aqui a gente está falando desses filhos da ira, são aqueles que estão escravizados pelo pecado. Tá? Muitos deles, alguns estão escravos do pecado, mas eles respeitam a igreja. Outros não. Outros atacam a igreja, outros tentam fazer mal à igreja, tentam debochar da sua fé, tá? Esses são o autêntico filhos da ira. Os outros que estão escravizados, eles também são, tá? Eles também vão para o inferno se Jesus vier arrebatar a igreja, mas eles estão mais próximos do reino de Deus, eles não estão longe do reino do Senhor. Bom, o que nós não podemos deixar acontecer é se acomodar para acabar nos tornando também filhos da ira, tá? Aqui tem algo interessante que eu falei, né, que eu vou mencionar para os irmãos, aqui sobre a incredulidade, o pecado da incredulidade. Assim, o pecado da incredulidade, o terceiro parágrafo, é o clímax, o pecado da incredulidade é o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo, né? Ou seja, o pecado da incredulidade é o pior pecado, né? Por quê? Porque ele nos tira completamente o reino de Deus, tá? Ele é o pior pecado. E aqui eu quero trazer algo que pode gerar até um debate, porque é algo muito interessante. Eu vou ler aqui o que eu coloquei no meu subsídio, no meu comentário, tá? Que vai ficar na descrição aí, um link na descrição desse vídeo para quem quiser adquirir, mas eu vou dar um adianto aqui, ó. A incredulidade é o principal pecado que pode tirar a pessoa do reino de Cristo, sendo assim, uma pessoa que está na criminalidade, escravizado pelo pecado, mas que acredita em Deus, pode estar mais próximo de uma conversão genuína do que um crente que está na igreja, preste atenção, mas já não acredita em Deus como acreditava e só está na igreja por conveniência, né? Ou seja, uma pessoa que está lá no mundão, está escravo do pecado, escravizado pelo pecado. Ele até gostaria de estar no nosso meio, até respeita os servos de Cristo, respeita a igreja, respeita Deus, gostaria de estar, mas não consegue porque está escravizado pelo pecado, tá? Essa pessoa muitas vezes pode estar mais próximo do reino de Deus do que uma pessoa que está dentro da igreja, mas não acredita mais, toma Santa Ceia por tomar, ou está por conveniência, porque os pais são da igreja, né? Então, pode acontecer isso, pode acontecer, uma pessoa está dentro da igreja, mas já está sem a salvação, né? Então a gente precisa combater isso, tá? Ensinar os homens, né? Ensinar o povo de Deus a não se acomodar no pecado para não se tornar como esses crentes mornos dentro da igreja. Meus irmãos, então a nossa conclusão, né? Eu quero relembrar os irmãos que esta é a última aula, então você pode fazer uma gincana de perguntas aí, distribuir brindes, organize já um café, né? Esse vídeo aqui, pretendo postar ele aí na segunda-feira já à tarde, então você já organiza aí algo para o final de semana, já vai anunciando na igreja, para poder fazer uma celebração aí do encerramento do trimestre abençoado. Isso aí fica marcado na escola dominical e cria uma tradição na escola dominical, dando importância, dando valor a esta escola. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo.